Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. A aula de hoje vai ser a correção das atividades passadas durante a semana. Vamos aqui para a atividade da página 40, terceira questão. Determine o valor de x em cada uma das igualdades. Aí você vai analisar primeiramente a igualdade. Eu tenho raiz 14ª de 2 elevado a 8 igual a raiz x de 2 elevado a 4. Como é que eu faço para descobrir esse x? Se você for analisar aqui, eu tenho que o 14 e o 8, existe um número que é divisível por eles dois ao mesmo tempo, não existe? Existe um número comum entre eles. E qual é esse número comum entre o 14 e o 8? É o 2. Então, dá para você, primeiramente, você vai ter que aplicar, quando você vai resolver esse tipo de questões, primeiramente você vai aplicar as propriedades, uma das propriedades. Ou você vai ver se dá para dividir, ou você vai analisar e vai ver se vai dar para multiplicar. Isso aí vai depender de questão para questão. Nesse caso aqui, você vai o quê? Dividir. O 14 dá para dividir por 2 e o 8 também dá para dividir por 2. Fica o quê? 14 dividido por 2, 7. 8 dividido por 2, 4. Esse outro radical você só repete, não faz nada com ele, porque tem um x, não dá para fazer nada com ele. Aí o que ele está querendo saber? Qual é o valor de x? Aí vamos aqui analisar a igualdade. Eu tenho que o radicando é igual ao radicando. Expoente igual ao expoente. Consequentemente, índice igual a índice. Então, qual é o valor de x? X é igual a 7. Na letra B, eu tenho raiz de 15, 10 elevado a 5, que é igual a raiz cúbica de 10 elevado a x. Esse 15 e esse 5 tem um fator comum entre eles, não tem? Que é o 5. Então, o que você vai fazer? Se tem esse fator comum entre o 15 e o 5, você vai dividir esses dois números pelo 5. Ficando o quê? 15 dividido por 5, 5 dividido por 5. O outro radical você só repete. 15 dividido por 5 é 3, 5 dividido por 5 é 1. Não precisa você colocar. O outro radical você só repete. Aí você vai fazer as análises. Radicando igual a radicando. Aqui no caso, o índice igual a índice. Consequentemente, o expoente também vai ser igual. Então, qual é o valor de x? X é igual a 1. Letra C eu tenho raiz oitava de 5 elevado a 4 é igual a raiz quadrada de 5 elevado a x. Mesmo jeito, ó, o 8 e o 4, se você analisar, tem um fator comum entre eles, que é qual? O próprio 4. Então, dá para você dividir 8 por 4 e o 4 por 4. Ficando como? 8 dividido por 4 é 2. 5 dividido por 4 é 1. Esse 2 não tem necessidade de você colocar, certo? Só coloquei só mesmo para facilitar. Aí você vai fazer a análise. Radicando igual a radicando. O índice é igual ao índice, ó, não aparece aqui, mas o índice aqui é 2. Consequentemente, o expoente são iguais. Expoentes iguais, então x é igual a 1. Na letra D, eu tenho raiz décima de 6 elevado a x e raiz quinta de 6. Vamos analisar o seguinte, eu tenho 5, eu tenho índice 5 e eu tenho expoente 1. Dá para você... Existe um fator comum entre eles dois? Dá para você simplificar o 5 e o 1? Não, não tem como, né? Porque o 1 não dá para simplificar por nada. Só por ele mesmo. Só dá para dividir por ele mesmo. Aí, como é que você vai proceder? Aí você vai olhar o quê? Você vai olhar que o índice aqui é 10 e esse índice aqui é 5. 10 não é o dobro de 5? Significa o quê? Que o 5 ele foi multiplicado por 2. Como você multiplica o 5 por 2, o expoente também você vai ter que multiplicar por 2. Então, vai ficar o quê? Esse primeiro radical você vai repetir.
você já vai calcular o segundo radical. Então, vai ser o quê? 5 vezes 2. Por que é 5 vezes 2? Porque eu observei que 10 é o dobro de 5. Dobro é multiplicar por 2. Então, 5 vezes 2. Se eu multiplico o índice, eu tenho que multiplicar também o expoente pelo mesmo número. Essa também faz parte da propriedade. Do mesmo jeito que eu estou dividindo o índice por um número, o expoente vai ter que ser pelo mesmo número. Vale também para multiplicação. 5 vezes 2 é 10. 1 vezes 2 é 2. Índice igual a índice. Radicando igual a radicando. Então, quanto é que vai ser o x? X é igual a 2. Quinta questão. Decomponha o radicando em fatores primos e, em seguida, simplifique cada um dos radicais. Vamos primeiro fazer a decomposição, certo? 32. 32 é divisível por 2, que vai dar 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Aí vai ficar o quê? Raiz décima de 2 elevado a 5. Olha aqui, ó, tem 5, 2. Então, é 2 elevado a 5. 10 e 5 tem um fator comum entre eles, não tem? Que é o 5. Dá para você dividir o 10 por 5 e o 5 por 5, obviamente. Fica o quê? 10 dividido por 5 é 2, que não precisa você colocar. 5 dividido por 5 é 1, que também você não precisa colocar esses números. Na letra D, eu tenho raiz sexta de 16. Fatório 16. 16 é divisível por 2. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Não tinha necessidade de você fazer essa fatoração. Era só pegar daqui, ó. Certo? Fiz para você visualizar, para você conseguir entender. Eu tenho o quê? Raiz sexta de 2 elevado a 4. O 2 está se repetindo 4 vezes. 6 e 4. Tem um fator comum entre eles, não tem? O 2. 6 dá para dividir por 2 e o 4 dá para dividir por 2. Dividindo, fica quanto? 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, fica raiz cúbica de 2 elevado a 2. Sexta questão. Determine o número real x das igualdades. Na letra A, eu tenho raiz x, raiz 6 de 10 é igual a raiz 24 de 10. Quando eu tenho vários radicais, o que você faz? Multiplica os índices. Então, o primeiro passo aqui que eu vou fazer é multiplicar os índices. X vezes 6 é 6x. Então, fica raiz 6x de 10 igual a raiz 24 de 10. Do mesmo jeito que foi feito na questão 3, você vai fazer essa comparação da igualdade. Eu tenho radicando igual a radicando. Expoente igual a o expoente. Consequentemente, o índice também vai ser iguais. Os índices vão ser iguais. Então, 6x é igual a 24. Calculando essa equação, 6 está multiplicando, ele vai para o segundo membro, dividindo. Fica x igual a 24 dividido por 6. Quanto é 24 dividido por 6? 4. Na letra B, do mesmo jeito. Eu tenho essa sequência de radicais. Quando eu tenho sequência de radicais, você multiplica os índices. 5 vezes x é 5x. Então, fica raiz 5x de 3 igual a raiz 15 de 3. Eu tenho igualdade de radicais. Na igualdade de radicais, você vai ter que verificar se vão ser iguais mesmo. Radicando igual a radicando, ok? Expoente igual a expoente, ok? Então, o índice vão ser iguais. 5x é igual a 15. Resolve essa equação. X, então, vai ser o quê? 15 dividido por 5. E 15 dividido por 5, 3. X é igual a 3. Página 42, segunda questão.
Nos radicais seguintes, os números x e y são números reais positivos. Nessas condições, simplifique cada radical retirando fatores do radicando. Vamos lá, nesses casos, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que o expoente fique igual ao índice, certo? Vai aplicar em todos esses casos aqui uma propriedade da potência. A propriedade da potência do produto de mesma base, em que você repete a base e soma os expoentes. Vamos analisar cada uma dessas alternativas. Na letra A, eu tenho raiz quadrada de x elevado a 5. Esse 5 é maior do que 2, né? Então, o que você vai fazer? Você vai reescrever um expoente igual a 2, certo? Vai escrever um expoente igual a 2. Então, escreve o x elevado a 2. Quando você escreve o x elevado a 2, você vai observar que de 2 para 5 falta 3. De 2 para 5 falta 3. Esse 3 ainda é maior do que 2. Como é maior do que 2, dá para você escrever novamente o x elevado a 2. De 2 para 3, falta quanto? Falta 1. Como falta 1, você escreve somente o x. Esses que têm o expoente igual ao índice, sai de dentro do radical. Ele sai sozinho, certo? O expoente, ele some. O expoente, ele vai desaparecer. Vai ficar o quê? X vezes x, raiz quadrada de x. Então, x vezes x é x ao quadrado, raiz de x, certo? Na letra D eu tenho raiz quinta de y elevado a 12. 12 é maior do que 5. Então, o primeiro passo que você vai fazer, você vai escrever um y elevado a 5, certo? Escreve um y elevado a 5. De 5 para 12 faltam 7. 7 ainda é maior do que 5. Como é maior do que 5, dá para você escrever novamente um y elevado a 5. Aí, de 5 para 7, faltam quantos? 2. 2 é menor do que 5, então já não dá mais para escrever, certo? Esses que têm expoente igual ao índice, sai de dentro do radical. Fica o quê? Y vezes y, raiz quinta de y igual a 2. O que sai do radical? Somente a letra, certo? O expoente vai embora. Y vezes y é y ao quadrado. Então, vai ficar y ao quadrado, raiz quinta de y ao quadrado. Na letra G, eu tenho raiz nona de y elevado a 10. 10 é maior do que 9. Como 10 é maior do que 9, você vai escrever um y elevado a 9. De 9 para 10, faltam quanto? 1. Então, vai ficar raiz nona de y elevado a 9 vezes o y. Esse y que está elevado a 9 sai de dentro do radical. Então, vai ficar y raiz nona de y. Quinta questão. Um terreno é quadrado e tem área de 5.184 metros quadrados. Qual é a medida de cada lado desse terreno? Eu tenho 5.184 metros quadrados. Para se calcular o lado de qualquer quadrado, você vai tirar o que? A raiz quadrada da área. Então, o lado vai ser o que? Raiz quadrada da área. Qual é a área? Vai ser, então, o lado raiz quadrada de 5.184. Ah, eu não sei qual é a raiz quadrada de cabeça. Então, o que você vai fazer? Você vai fatorar. 5.184 dividido por 2, 2.592. Por 2, 1.296. Por 2, 648. Dividido por 2, 324. Dividido por 2, 162. Dividido por 2 vai dar 81, que já não dá mais para dividir por 2, vai dar por 3. 27 dividido por 3, 27. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1.
Aí o que você vai observar? Eu vou ter que o lado vai ser igual a 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Você vai pegar os números de 2 em 2. Esses números, todos vão sair de dentro desse radical, porque os expoentes estão iguais, né, ao índice, então todos eles vão sair de dentro do radical. Vai ficar o quê? Lado é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que vai dar o lado igual a 72 metros. Sexta questão. X é igual a raiz quadrada de 2.304 e y a raiz sexta de 64. Qual é o valor da razão x sobre y? Vou fazer o quê? Primeiro fatorar o 2.304 e o 64. 2.304 é divisível por 2, que vai dar 1.152. Por 2, 576, dividido por 2, 288, dividido por 2, 144, por 2, 72, por 2, 36, por 2, 18. 18 dividido por 2 vai ser 9. 9 já vai ser divisível por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. E eu vou agora fatorar um 64. 64 é divisível por 2, que vai dar 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como é que eu vou reescrever isso aqui? O x, você vai reescrever como? Como é raiz quadrada, você vai pegar os números de 2 em 2. Fica 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Todos eles, como estão ao quadrado, vão sair de dentro do radical. Então, vai ficar x igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Quanto é que dá esse produto? 48. Então, x é igual a 48. O y, como é que você vai reescrever? Como é raiz sexta, você vai pegar os números de 6 em 6. Então, vai ficar o quê? Raiz sexta de 2 elevado a 6. Índice igual ao expoente, então você vai apenas tirar ele de dentro do radical. Então, y vai ser igual a 2. Mas o que a questão está pedindo? O valor da razão x sobre y. X sobre y vai ser o quê? X é 48, o y é 2. 48 dividido por 2, então x sobre y é igual a 24. Está aí a correção da atividade, das atividades que foram passadas essa semana. Espero que tenham entendido a correção, mas se ficou faltando se tiver ainda alguma dúvida em relação a essas questões, vocês podem me perguntar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau!